Vamos lá, minha gente. Agora o assunto é BBB, Big Brother Brasil. Tem muita coisa pra falar, hein? Temos que ser rápido agora, ligeiro. Paulinha, vai lá. Teve briga. A gente tá querendo aí... Tem gente querendo cancelar o Babu, que era querido aí. Não façam isso. O Vini tá torcendo pro Babu. Façam O isso. que aconteceu? Ó, primeiro dizer que quem ainda não sabe, o Prior foi eleito líder aí na prova do líder. Então já temos um novo líder na casa, Felipe Prior. Então vamos lá, porque são Você muitas torce pelo tretas. Prior, Vini? Lógico. São A muitas trajetória da Machista redenção. tóxico? Trajetória da redenção. Fantástico. Todas as Vamos pessoas aqui. podem mudar. Rapidamente, não é verdade? Então, a primeira treta que tivemos... Você quer começar pelo Babu, né? Você falou? Então, vamos começar pelo Babu. A questão do Babu é dele ter chamado ali dois caras da casa, o Daniel e o Pyong, um de viadinho e o outro de viado. Então, aconteceu isso mesmo, tem lá a gravação. O Babu tava descrevendo pro Prior sobre quem ele estava falando e ele falou, esse pau no... Esse viadinho, esse Daniel. Foi assim, eu não posso fazer de outro jeito, porque eu não quero falar tanto palavrão Pau no é aqui, que não homofóbico é também. o Big Brother. Ainda esse programa não é o Big Brother. Apesar de estar um pouco parecido. Aí, o que acontece? Teve essa fala do viadinho, depois ele se referiu ao Pyong em outro momento, que ele disse assim, olha pra mim, ô viado. Ali também falou. Sim. E aí, as pessoas ficaram falando, pô, foi homofóbico. O Babu, que é um cara que às vezes traz ali uma consciência e tal, foi homofóbico nesse caso. Não adianta passar pano, tal. Aí vamos continuar, porque tem muita treta, eu vou só fazer todos aqui um apanhadinho geral. Marcela e Ive, que tem medo de Babu. Isso também pegou muito mal. A Marcela também já estava envolvida num lance de gordofobia, tipo, falando que o Babu era gordo e tal, quando ele tava dormindo. Agora, ela, numa conversa ali, ela e a Ive disseram o seguinte, que elas têm medo do Babu. E aí a Ive falou que teve uma conversa com ele. Mas por quê, Paulinho? Tem medo, acho que acham ele bravo, não querem falar sobre nenhum assunto com ele. Agora, muita gente na internet considerou que isso tem até um fundo racista. Ah, meu pai até. Porque tem uma construção histórica que criminaliza o homem negro, então que ali elas teriam medo da figura dele. Por quê? Se ele nunca de fez Nazaré. nada. Quando o Prior é muito mais descompensado, grita o tempo todo com elas. Do Prior eles não têm medo, mas do Babu elas têm medo por quê? Entendeu? As pessoas começaram a questionar. É vítima de racismo no BBB 20. Ah, meu pai eterno. E aí temos a última briga. Essa papo eu vou me abster. A Babu última é vítima de briguinha que a racismo. gente tem até uma sonora, que foi uma Besteira. briga feia entre Prior e Daniel. Porque o Daniel começou a levantar aquela história que a gente até já tratou aqui no Morning, da zoofilia, que foi uma conversa no começo do Big Brother, do Prior com a Mari, que eles estavam falando de pessoas que curtiam zoofilia, o quanto isso era ou não era normal. Teve uma fala do Prior contando a questão ali de um funcionário dele. E aí ele disse assim, quem Comeu uma nunca galinha. deu um talento na cabrinha? Os caras dizem que a cabra até grita o nome. Foi uma frase do Prior ali O dentro da Lula casa. gosta. E aí isso foi parar onde? Na casa de vidro. O Daniel teve acesso a essa info. Então entrou Estuprador na de cabrito. casa e agora tá jogando a carta da zoofilia pra cima do Prior, que ficou muito indignado. Temos aqui uma gravação, eu não vou ter que fazer efeito sonoro. Espero que a produção tenha providenciado. Vamos lá. Se ele foi machista, eu falei, foi. O c... Não tá. Gente, olha só, agora... O que eu falei dos animais? Você tá louco? Esse cara é louco. O que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Não, sai fora, deixa eu dormir, mano. A gente só tá conversando. Não Cara, vem me tá, julgar não que tá. eu O Prior falei de tá animal, bravo. mano. Daniel. A gente só Você tá... fala tá que eu falei bom. de animal, velho. Prior. Tô mandando tomar no c... Eita! Eu não ouvi nada. Foi só pra vocês Só pra sentirem a reação do Prior quando ele se ligou que o Daniel tava falando em relação ao que aconteceu da história da zoofilia. Até o Prior depois esclareceu, falando com o Babu, que eles foram chamados ali no confessionário na época e tiveram que meio que falar sobre isso já dentro da casa. E ele considera que o Daniel está jogando uma carta. Ele é um grande jogador agora. Até jogou isso na cara dele, né? Você fala que o Pyong é jogador, então você agora também é. E o Daniel fazendo aquele tipo... Eu sei que o Vini adora o Daniel. O Daniel é o seguinte, o Daniel ele é a pessoa mais inconfiável dentro desse BBB, porque nada nele é legítimo, nada dele é verdadeiro, honesto, sincero, porque ele tem todos esses julgamentos dele no BBB, são julgamentos baseados em coisas que ele assistiu aqui fora, que levaram pra eles lá nos cartazes lá fora. Então nada nesse menino é genuíno, além dele ser um chato de galocha, né? Então eu espero até que o voto do Prior
que é, sim, o herói da redenção dentro desse BBB, não tem como. Eu acho, olha, De herói. eu acho que ele tem muitos defeitos possíveis, Machista mas não tóxico tem como, heróico. para quem assiste o jogo, não torcer hoje por essa dupla, Prior e Babu, que foram excluídos, foram escanteados pela turminha dos jardins aqui, essas meninas aí. Feministas né? progressistas. As femininas da Vila Madalena, né? Que se unem e não chamam os caras pra nada. E o Babu é vítima de racismo, sim, desde o início. Desde o Começou tão início desse bem. jogo. Ele é Começou vítima tão de bem. racismo. Que medo! Medo do quê? Medo do quê? Calma, deixa eu O cara, eu vou te que o cara explicar. fala um pouco mais alto? Eu vou te explicar, Vinícius. Você Porque o começou cara tão reclama bem. que elas não lavam a louça, queima o feijão, não guarda o biscoito e a rapadura? Vamos lá, Vini. Pelo amor de Deixa Deus. eu te falar, você falou que o Daniel não é legítimo, tudo dele é forçado. Ninguém nesse BBB é totalmente legítimo, com exceção do Prior e talvez do Babu. Eu concordo com você. Sabe por quê? Essa falta de legitimidade está na histeria do politicamente correto, meu caro. Você tem já a predisposição a ser ultra sensível no reality show em que as pessoas exageram os gestos, as palavras, as ações, tudo tem uma dimensão gigantesca lá dentro por estar numa competição trancafiada dentro do reality show. E aí a gente vê pela essa histeria dessa gente chata, politicamente correta, que colocaram lá pra provar a tese, que a tese tá se explodindo, quanto a ultrassensibilidade de uns e exageros de outros. Um é chamado de monstro porque fala alto e se coloca de maneira incisiva. Outra faz uma piada sobre zoofilia e é chamado de monstro e você ataca a minha sensibilidade. Outro progressista, o Babu, menciona que um é viadinho e é cancelado por toda a histeria das redes Isso sociais. daí foi errado, Ou vai. seja, tudo Isso foi bem, errado. mas a questão é Usou essa, viadinho de Vinícius forma Moura. É que todas as ofensiva. pessoas erram. O BBB tá expondo a natureza Claro, humana sim. de maneira mais visceral. Mas o E julgamento do expondo- público é pelos erros dos Calma, e participantes tá também. expondo os exageros desse politicamente correto, em que pese um princípio de bom senso na maneira de falar e se dirigir e classificar as outras pessoas. O BBB, o politicamente correto, é um freio à natureza humana, que faz explodir exatamente o que tá acontecendo aí. A hipocrisia como método de acusação ao outro. Todos ali no BBB, com raras exceções, viram hipócritas, perseguidores dos outros, não reconhecendo os próprios erros. Olha E é uma muito tesinha. interessante. E é muito interessante esse roteiro explodido da defesa de tese, mostrar que as feministas progressistas podem ser chatas, persecutórias, mostrar que um ultra progressista como o Babu pode ser um cara que faz termos exatamente preconceituosos, ou seja, todo mundo erra. O BBB, o grande mérito desse BBB é mostrar o erro da produção em querer fazer uma tese de homens contra mulheres, que não deu certo de qualquer forma, e mostrar exatamente a essência do politicamente correto, que transforma as pessoas em hipócritas, carrascas de outros. Agora, só pra fechar, a Pra história fechar, da vai, Vini. zoofilia é uma das maiores farsas desse BBB. Em nenhum momento, todas. nem o Prior, nem a Mari endossaram, aprovaram tais atitudes. Eles Estavam apenas contando, comentaram falando da sobre normalidade. de uma maneira informal. Né? Sim. E a informalidade deu essa impressão de que eles estariam, de certa forma, Endossando. endossando esse tipo de coisa. Aí na o que conta não- o que- da histeria o do que não politicamente é- correto, mais o que uma não é vez. verdade. Adriles tem razão. Seguinte.